Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Nishikawa, eu sou uma das médicas assistentes do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da ABC. E hoje eu tô aqui para falar com vocês um assunto de extrema relevância na nossa prática médica, que é a puberdade. Esse assunto ele é amplo, é denso, complexo, por isso eu vou dividir ele em duas aulas. A primeira aula eu vou conversar com vocês sobre puberdade normal e a segunda aula sobre as anomalias do desenvolvimento puberal. Então, para a gente começar, vamos definir o que seria a puberdade. Puberdade é a transição da infância para a vida adulta. Essa transição vai ser marcada tanto por transformações cognitivas quanto psicossociais e físicas. Das alterações físicas, temos a aquisição da capacidade de reprodução, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o estirão do crescimento. E quais seriam os fatores que influenciam o início da puberdade? A puberdade é influenciada principalmente por fatores genéticos, dentre eles a carga hereditária, então a idade da menarca da mãe e das irmãs, e a etnia. Sabe-se que as meninas negras, elas tendem a ser maturadoras mais precoces do que as latinas e as caucasianas. O estado nutricional é outro fator importante, visto que meninas obesas, por conversão estrogênica periférica e por ativação da leptina, podem ser maturadoras mais precoces, e meninas baixo peso, aquelas atletas ou que sofram de anorexia, que têm um baixo índice de gordura corporal, elas podem ser é, maturadoras um pouco mais tardias, terem o eixo hipotálamo, hipófise ovariano inibidos por um tempo mais prolongado. Já de saúde geral, é importante lembrar da tireoide influenciando no início puberal, bem como doenças hepáticas, visto que nas hepatopatias a gente pode ter uma diminuição do clearance do estrogênio e o aumento do estrogênio circulante periférico influenciar no início puberal. O ambiente social é outro fator importante do início puberal, visto que meninas expostas a conteúdos eróticos, pornográficos ou que tenham sua sexualidade explorada muito precocemente ou sejam vítimas de violência sexual, isso tudo faz com que elas possam ser maturadoras mais precoces. E os disruptores endócrinos são importantes, visto que meninas que moram na área rural expostas a pesticida podem ter seu início puberal influenciado, bem como meninas que consomem muito enlatado. Os enlatados eles têm bisfenol A, e o bisfenol A pode também influenciar no início puberal. Na puberdade, as alterações físicas, na maior parte das vezes, vão ocorrer numa sequência ordenada em uma estrutura de tempo definida. E quando é que ocorre a puberdade? A puberdade ocorre normalmente dos 8 aos 13 anos, sendo a média etária por volta ali dos 13 anos, dos 10 anos de idade. Meninas que apresentarem eventos puberais antes dos 8 anos de idade, temos que suspeitar de puberdade precoce. Já meninas sem caracteres sexuais após os 13 anos de idade, suspeitar de puberdade tardia. E o porquê ocorre a puberdade? O fenômeno em si não é muito bem estabelecido, mas sabe-se que tem íntima relação à secreção pulsátil do GNRH. E como se dá essa secreção pulsátil do GNRH ao longo da nossa vida? Então, na vida fetal, até cerca ali dos 2 anos de idade, ocorre a chamada mini puberdade. E o que seria essa mini puberdade? Temos a secreção pulsátil do GNRH, com ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal e produção de esteroides sexuais. A partir dos 2 anos de idade, atribui-se por produção de fatores inibitórios como GABA, neuropeptídeo Y, beta-endorfinas e a melatonina, ocorre uma supressão dessa secreção pulsátil do GNRH e consequente inibição do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Na puberdade, há uma queda desses fatores inibitórios, bem como aumento dos fatores excitatórios. Dentre os fatores excitatórios, o mais bem estabelecido é a quispeptina, mas sabe-se também que hoje a influência do glutamato, dopamina, norepinefrina, serotonina e TGF-alfa também atuando como neurotransmissor excitatório. Esse desbalanço entre fatores excitatórios e inibitórios faz com que haja reativação dos pulsos do GNRH e consequente ativação do eixo hipotálamo e hipófise gonadal, levando assim à cascata de eventos puberais. Aqui temos um esquema de como se dá essa fisiopatologia endócrina puberal. Então, no hipotálamo, na região do núcleo arqueado
e do núcleo paraventricular, temos os neurônios Qi-ZUN. Esses neurônios, quando estimulados, vão liberar a quispeptina, que na circulação vai se acoplar ao receptor GPR54 do neurônio GNRH. Essa ligação vai fazer com que haja secreção pulsátil do GNRH, que pela circulação porta-hipofisária vai chegar na hipófise anterior, e na hipófise anterior vai fazer com que haja a liberação tanto do LH e do FSH. O LH e o FSH vão cair na circulação, atingindo as gônadas, nas meninas o ovário, e isso vai fazer com que haja a produção dos esteroides sexuais, e esses esteroides sexuais vão ser responsáveis pelos marcos puberais típicos da puberdade. E quais seriam os marcos puberais durante a puberdade? Então, nós temos inicialmente o estirão do crescimento por volta ali dos 9 a 10 anos, mas geralmente a velocidade de crescimento é muito baixa, ela é imperceptível, sendo o primeiro sinal notado a telarca por volta dos 10 aos 11 anos. Após 6 meses da telarca, surge a pubarca, pico de velocidade do crescimento, geralmente quando as meninas estão em desenvolvimento M3 das mamas, amadurecimento dos órgãos reprodutivos, a menarca, quando as meninas estão em M4, por volta dos 11 aos 13 anos, em seguida a secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas e surgimento de pelos axilares. Aprofundando um pouquinho mais sobre cada marco puberal, vamos iniciar com o estirão do crescimento. Então, o estirão do crescimento é a taxa de crescimento acelerado ósseo na puberdade, é quando a gente adquire cerca de 45% da nossa massa esquelética. Ele vai ser o principal fator determinante na estatura final do adulto. E seu início precoce leva a uma menor estatura por conta do fechamento precoce das epífises ósseas. E o estirão ele se dá de forma assincrônica, ou seja, centrípeta. Começa das extremidades e passa pelos troncos. Isso dá o aspecto desengonçado dos adolescentes. O estirão do crescimento ele é influenciado por 3 hormônios principais. Então, temos o estrogênio, o hormônio de crescimento, o GH, e o fator de crescimento, insulina similar-like, o IGF-1, atuando no crescimento, no estirão do crescimento. O estrogênio ele vai atuar de 2 formas. Ele tanto faz com que haja a liberação do GH e, consequentemente, do IGF-1, como também atua na cartilagem e nas epífises ósseas, fazendo com que haja a produção de fatores de crescimento locais. No entanto, embora o estrogênio promova o estirão do crescimento, ele também vai ser responsável, no segundo tempo, pelo amadurecimento dos condrócitos e dos osteoblastos. Isso faz com que haja uma fusão epifisária e, assim, a parada do crescimento linear. O estirão de crescimento, segundo Tanner, se dá de 3 formas. Inicialmente, o estágio inicial, onde ocorre a velocidade mínima de crescimento, muitas vezes imperceptível. Em seguida, temos um pico da velocidade de crescimento, que é uma fase de aceleração rápida do crescimento, geralmente quando as mamas estão no estágio M3. E o estágio final é quando ocorre a diminuição da velocidade e interrupção do crescimento devido à fusão epifisária, e geralmente as meninas nessa fase estão no estágio M4 das mamas. Na puberdade também a gente tem alteração da nossa composição corpórea, então a gente tem uma redução da nossa massa muscular e aumento da deposição de gordura, diferentemente dos meninos que têm um aumento da massa muscular aí, então um aumento da massa magra corpórea. Também na puberdade, um outro marco puberal importante são os caracteres sexuais secundários. Eles são resultantes tanto da gonadarca, que é a produção dos esteroides sexuais pelo ovário, quanto da adrenarca, que é a produção dos esteroides sexuais pela adrenal. Os caracteres sexuais secundários, eles são classificados segundo os critérios de Tanner, para mama e para pelos pubianos. Então, lembrar que no desenvolvimento mamário, segundo Tanner, M1 é o estado pré-puberal, então a ausência de tecido mamário. M2 é o surgimento do broto mamário.
M3, a gente tem o aumento das mamas e da areola, mas sem separação de contornos definidos. M4, a gente tem a projeção da areola e da papila, além do contorno mamário, é a mama duplo contorno, e M5 é o desenvolvimento completo das mamas. Já a classificação de pelos pubianos, então, P1 é a ausência de pelos pubianos sexualmente estimulados. P2, os pelos são longos, macios ao longo dos grandes lábios. P3, os pelos tornam-se grossos e crespos, atingindo o monte pubiano. P4, a distribuição dos pelos passa a ser mais densa, mas ainda está limitada ali à região pubiana. P5, os pelos adultos vão atingir a região de raiz de coxa interna e virilha. Então, a telarca é o broto mamário, primeiro sinal visível de maturação sexual. Ela ocorre por volta dos 10 aos 11 anos de idade e o desenvolvimento completo se dá 3 a 4 anos após o início do broto mamário. E durante esse desenvolvimento, a mama pode ter um crescimento assimétrico, mas ao final tem uma simetria adquirida novamente, por volta ali dos 14 anos. Por isso que a gente tem que tranquilizar as mães quando vê que uma mama está maior do que a outra, porque pode ser que ainda o desenvolvimento não esteja completo. Então a gente tem que só aguardar e observar essa evolução mamária bilateral. A adrenarca, outro marco puberal, ela é resultante da maturação da zona reticular da glândula suprarrenal. Embora cronologicamente ela ocorra depois da gonadarca, elas são fenômenos fisiologicamente independentes. Então, dessa maturação da zona reticular, a gente tem aumento da secreção dos androgênios, tanto da androstenediona quanto da dehidroepiandrosterona, ou DHEA, e da sua porção sulfatada. E como é que se dá essa secreção de androgênios, então? A partir dos 2 anos, a gente já tem um aumento discreto dos androgênios, mas, no entanto, a partir dos 7 aos 10 anos, esse aumento é mais acelerado, sendo o nível máximo a partir dos 20 anos, com redução após. E a adrenarca, ela vai ser responsável pela pubarca. A pubarca, ela é o crescimento dos pelos pubianos, então estimulados pela adrenarca. Ela ocorre de 80% a 85% logo após a telarca. E os pelos axilares surgem geralmente após 2 anos do início dos pelos pubianos, com uma média ali de 15 meses para completar o seu desenvolvimento. E durante o surgimento dos pelos axilares, podemos também ter o surgimento da acne concomitante. A menarca, a primeira menstruação das meninas, ocorre em média por volta dos 12 anos de idade, sendo a idade óssea correspondente ali por volta dos 13 a 14 anos de idade. Ela vai ser uma fase de desaceleração do crescimento. As meninas após a menarca tendem a crescer em média 2,5 cm, sendo o máximo de 6 a 8 centímetros pós-menarca. Ocorre geralmente quando as meninas estão na fase M4 das mamas, em 75% das meninas. Só 25% ocorre quando as meninas estão na fase M3 ainda. E ela ocorre, na verdade, 2 a 2 anos e meio após o surgimento do broto mamário, da telarca. Então, muitas mães, quando surge o brotinho mamário, vão no consultório perguntar pra gente: ah, minha filha tá para menstruar? Não, a gente tranquiliza que geralmente vai demorar ainda cerca de 2 a 2 anos e meio para a menina apresentar a menstruação depois que ela apresentar o broto mamário. Inicialmente, na menarca, os ciclos são anovulatórios por privação estrogênica. E só depois, com a ciclicidade da progesterona, é que os ciclos passam a ser ovulatórios. Então, colocando a cronologia dos eventos puberais em ordem, dos 9 aos 10 anos, a gente tem o desenvolvimento irregular dos folículos ovarianos, o início do estirão do crescimento, o desenvolvimento da bacia óssea e crescimento inicial das papilas mamárias. Dos 10 aos 11 anos, a gente tem a telarca e crescimento mamário associado, alterações morfológicas vulvares, a pubarca cerca de 6 meses após a telarca e o início do desenvolvimento do corpo uterino. Dos 11 aos 14 anos, a gente tem os estágios finais de crescimento mamário, desenvolvimento da genitália externa e genitália interna,
a menarca, inicialmente ciclos anovulatórios associados, e o aparecimento dos pelos axilares. Dos 14 aos 16 anos, os ciclos menstruais passam a ser ovulatórios, temos o término do desenvolvimento das genitálias externas e internas e a aproximação do crescimento esquelético final. Sempre que a gente estiver frente a uma paciente em idade puberal, temos sempre que englobar na nossa avaliação uma boa anamnese, caracterizando os marcos puberais, a cronologia, o intervalo de surgimento entre um caractere e outro, avaliar a carteirinha de vacina essencial, pois é na puberdade que a gente dá a vacina da HPV, e essa vacinação é essencial para a gente combater o câncer de colo de útero. Além disso, sempre pesar a paciente, medir a altura e colocar em gráficos de peso e altura apropriadas para sexo e idade, avaliar a velocidade de crescimento dessas meninas, se o crescimento está acompanhando o canal familiar ou não, e avaliar também o índice de massa corporal. Sempre fazer as pranchas de Tanner para avaliação puberal, tanto de mamas quanto de pelos pubianos. Avaliação da genitália externa, observar se tem já sinais de estrogenização, como acúmulo de gordura no monte pubiano, avaliar o tamanho dos grandes e pequenos lábios, avaliar o trofismo da mucosa, a coloração do vestíbulo, tudo isso para ver se já tem sinais sugestivos de estrogenização. E sempre numa avaliação puberal, avaliar também a pressão arterial. No diagnóstico global de uma paciente púbere, sempre temos que englobar o crescimento e desenvolvimento, avaliar o estado nutricional, desenvolvimento neuropsicomotor, alimentação e a vacinação. E os exames complementares, eles vão ser reservados quando a gente suspeitar de alguma anomalia. Entre os exames de avaliação pré-puberal, a gente pode pedir raio-x de mão e punhos esquerdos, pelo Atlas de Green-List-Pyle, feito em 1959, mas utilizado até hoje. E de dosagens hormonais, uma das mais importantes é o LH basal, porque o LH basal vai nos mostrar se a paciente já está na puberdade e se essa puberdade, se for precoce, ela é de causa central ou periférica. Só retomando um pouquinho, então, da idade óssea, ela vai ser obtida através de comparação das radiografias de mão e punho com padrões de referência, segundo os Atlas de Pyle. A maturidade esquelética feminina é geralmente 2 anos avançada em relação aos meninos, e os eventos puberais eles estão mais correlacionados à idade óssea do que à idade cronológica. E desvios de idade óssea acima ou abaixo de 2 anos são indicativos de desvios da normalidade. Então, a gente tem que pensar, se a menina tiver 2 anos à frente de idade óssea do que a idade cronológica, a gente pode estar frente a uma puberdade precoce, e se ela estiver abaixo, pensar em puberdade tardia. Bom, gente, sobre puberdade normal, era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida, só mandar no meu e-mail, talinich@hotmail.com. E vejo vocês daqui a pouquinho na segunda parte da aula, que vai ser as anomalias do desenvolvimento puberal.